Pessoal, para encerrar os nossos vídeos sobre a nova ordem mundial na América Latina, a gente vai falar sobre a Colômbia. Claro, um panorama geral, muito sucintamente, mas que dê para a gente ter uma ideia dessa trajetória, dessa breve trajetória do século XX até o século XXI, tá? Durante quase toda a segunda metade do século XIX, a Colômbia sofreu impactos de uma forte guerra civil, que era uma briga entre liberais e conservadores dentro do próprio país, e claro que impactava negativamente. Um outro momento também de transição é uma briga que esgota o país, chamada de Guerra dos Mil Dias, que vai levar a uma disputa territorial e também uma interferência dos Estados Unidos que queria que a Colômbia reconhecesse a independência do Panamá. Após o reconhecimento da Colômbia com relação à independência do Panamá, que interessava os Estados Unidos pela construção do Canal de Panamá, a Colômbia recebeu uma indenização paga pelos estadunidenses, pelos norte-americanos. Isso fez com que ela investisse na industrialização, que caminhou muito bem até 29, quando houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que afetou o mundo todo, né, naquele momento. Os liberais aproveitam esse momento de crise para assumir o poder, dizendo que os conservadores não conseguiram conter os problemas sociais e econômicos dentro da Colômbia. Só que em 49, pouco tempo depois, os conservadores conseguem retomar, alegando que os liberais não conseguiram reconstruir a economia, a política e a questão social na Colômbia também. Então a gente percebe que essa briga na Colômbia, né, entre conservadores e liberais, ela permanece. Aliás, ela permanece até os dias de hoje. Um outro ponto importante é que a situação na Colômbia ela vai ser minimamente controlada a partir de 1957. A gente está num contexto de Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, em que o Alberto Lleras Camargo assume o poder e inaugura uma reforma agrária, que era necessária naquele momento, porque havia uma concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, como acontece na maior parte do mundo, mas que estava causando grandes conflitos na Colômbia também. Outro ponto que a gente vai perceber é que ex-combatentes de tropas liberais, e isso é muito importante, vão criar em 64, liderados por um cara conhecido como Pedro Antônio Marín, as FARC, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Num primeiro momento, o objetivo era implementar o socialismo na Colômbia. Então, tropas de ex-combatentes liberais criam as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, conhecidas como as FARC, porque queriam implantar o socialismo na região. Porém, em pouco tempo, a gente percebe que esse grupo se envolveu com o narcotráfico e a guerrilha paga. E aí as coisas começam a se complicar e ficarem ainda mais difíceis dentro da Colômbia, porque o narcotráfico toma uma proporção de poder absurda dentro do território colombiano. A gente percebe que surge ali também um cartel de Medellín, que tinha uma força impressionante, que era um poder paralelo na região, que era esse poder do narcotráfico, que coagia muitas pessoas e manipulava, né, vários setores. Inclusive, o tráfico de drogas, em quase toda a sua totalidade na Colômbia, tinha ligação com os Estados Unidos, porque a maioria das drogas eram enviadas para os Estados Unidos. Os cartéis, né, eram os maiores produtores de cocaína, né, os cartéis de Medellín e de Cali eram os maiores produtores de cocaína do mundo, aliás, não só ali da região da Colômbia, né. Um outro ponto interessante é que com a morte do Pablo Escobar, o líder do cartel de Medellín, a gente percebe que tem mais uma série de problemas e impactos muito negativos. Aliás, tem até documentário falando de Pablo Escobar, né, do poder que ele exercia ali, né. Quando foi em 1998, pós-morte do Pablo Escobar, que tinha um domínio ali do narcotráfico na Colômbia, é eleito um conservador, o Andrés Pastrana, que vai iniciar um processo de pacificação no país. E claro que queria negociação com as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, por meio de um Plano Colômbia, que tinha como objetivo acabar com essa produção de drogas no país, o que acabou não se concretizando. Teve apoio dos Estados Unidos, porque, segundo os norte-americanos, o tráfico de drogas ia completamente contra
os seus princípios cívicos e democráticos. Mas acabou não se concretizando, né? Quando foi em 2002, o Álvaro Uribe, que é candidato, né, também se propõe a combater as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e inclusive os guerrilheiros passaram a achar que ele tinha grande ligação com o Grupo de Autodefesas Unidas da Colômbia, com os norte-americanos, e ele passou a ter sérios problemas por isso. Em 2004, os paramilitares ali na Colômbia vão negociar com o governo a entrega de suas armas. Em 2006, mesmo ano em que foi concedida a anistia, perdão, né, para os paramilitares, o Álvaro Uribe foi reeleito com mais de 60% dos votos. Então ele tinha ali um carisma muito grande dentro da Colômbia e até por ter conseguido controlar durante um certo tempo essa questão com as FARC, né? No entanto, a gente vê que não estava tudo... Controlava muito superficialmente, porque a gente vê que durante a campanha eleitoral, inclusive, a Ingrid Bittencourt, ela é presa em 2002, sequestrada pelas FARC. Ela tinha sido ex-deputada, estava se candidatando à presidência na Colômbia, e ela se tornou prisioneira das Forças Armadas Revolucionárias na Colômbia. A partir daí ela escreve um livro, né, que eu até peguei aqui para mostrar para vocês, que é um livro que me impactou muito. Ingrid Bittencourt, Não Há Silêncio que Não Termine, contando toda a trajetória dela nos 6 anos em que ela ficou nas mãos das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, as FARC, tá? Em agosto de 2009, o Partido Social da Unidade Nacional entrega ao Supremo Tribunal Eleitoral 5 milhões de assinaturas exigindo um terceiro mandato do Álvaro Uribe, mas isso acaba não funcionando porque seria contrário aos princípios democráticos, né? E foi eleito em 2010, então, o Juan Manuel Calderón, que propunha continuar essa política do Álvaro Uribe. Hoje, na Colômbia, a gente tem um candidato, um presidente, né, que era o Iván Duque Marquez, que é advogado e político candidato da direita, tá? As FARC ainda continuam existindo, infelizmente, né? A gente não sabe quando que talvez, se um dia alguém vai conseguir de fato acabar com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, porque a gente sabe que o tráfico de drogas, o narcotráfico, tomou uma proporção muito absurda, né? Mas, olha, essa leitura da Ingrid Bittencourt, Não Há Silêncio que Nunca Termine, falando dos anos de cativeiro na selva colombiana,